vão ocupar? Boa noite a todos. Solicitamos que todos presentes tomem os seus lugares para darmos início em instantes a este encontro do Agosto Lilás. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à Câmara Municipal de Veranópolis para esse importante encontro que entrega a programação do Agosto Lilás 2025, mês de conscientização e combate à violência contra a mulher. O Agosto Lilás é uma campanha nacional que busca dar voz às mulheres, promover o diálogo, incentivar a denúncia e fortalecer políticas públicas de prevenção à violência. Nosso lema neste ano é que o diálogo e a coragem ocupem todos os espaços onde antes existia o silêncio. Essa noite reafirmamos o compromisso com esta causa essencial, unindo a sociedade civil, o poder público e instituições em torno da garantia de respeito, dignidade e segurança para todas as mulheres. A violência contra a mulher é uma realidade que precisa ser combatida de forma coletiva por meio de informação, da conscientização e da coragem, para romper ciclos de silêncio. A presença de cada um de vocês aqui hoje é um testemunho do nosso engajamento comum. Neste ano, a Câmara de Vereadores de Veranópolis inova em sua comunicação com transmissões dinâmicas e modernas, que permite maior qualidade de imagem, recursos de edição e takes individuais de cada vereador e autoridade. Essa iniciativa reforça o nosso compromisso com a transparência e a integração com a comunidade, permitindo que a mensagem do Agosto Lilás alcance um público ainda maior. Em nome do presidente desta Casa Legislativa, Rodrigo Costa, registramos e agradecemos a honrosa presença de todas as autoridades, secretários municipais e representantes de entidades. Para compor a nossa mesa, convidamos as seguintes autoridades: as vereadoras proponentes Adriane Parisi e Suzy Bertocco. O excelentíssimo vice-prefeito municipal de Veranópolis, senhor João Guilherme Mazeto. A excelentíssima senhora doutora Vanessa Nogueira Antunes Ferreira, juíza da comarca de Veranópolis. O excelentíssimo senhor doutor Lúcio Flávio Mioto, promotor de justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul. O excelentíssimo senhor doutor Emiliano Campanharo Quilante, defensor público do Estado do Rio Grande do Sul.
O excelentíssimo senhor Dr. Tiago Madaloso Baldim, delegado de Polícia Civil. O segundo sargento Gustavo Spazin, comandante da Brigada Militar. A ilustríssima senhora doutora Daiane Farina, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Veranópolis. Através da indicação 170/2025, de autoria das vereadores Adriane Paris e Suzane Bertocco, com aprovação por unanimidade de todos os vereadores, foi sugerida a realização de um encontro para tratar sobre o tema da conscientização pelo fim da violência contra a mulher, com ênfase na realidade em nosso município. Sem mais delongas, convidamos o presidente da Câmara, Rodrigo Felipe Angonese Costa, para a sua saudação e apresentar brevemente as nossas transmissões da Câmara. Boa noite a todos. Cumprimento as autoridades mencionadas no protocolo, as entidades, as vereadoras proponentes, uma saudação especial, Adri e Suzy. A saudação também para quem nos acompanha através das redes sociais. Sendo breve, o meu manifesto de momento é em relação às transmissões das sessões, eventos da Casa Legislativa. Neste ano, inovamos, as transmissões elas estão mais dinâmicas, fortalecendo a democracia, fomentando que a comunidade participe e acompanhe o processo democrático que acontece na Casa Legislativa. Desde já, esperamos que seja um momento muito importante, um debate de ideias com informações, e que a informação referente ao combate à violência contra a mulher seja uma ferramenta importante para evitar situações graves, enfim, e evitar toda a violência contra a mulher. E a Câmara é protagonista nessa noite, pela indicação das colegas, saudar também os colegas vereadores aqui presentes, o vereador Chumbinho, o vereador Pastor Elias, o vice-presidente da Casa, o vereador Simeone. Enfim, vamos dar andamento aos trabalhos e esperamos ter uma palestra bem proveitosa e que todos saiam satisfeitos. Concedo a palavra a vereadores Suzy Bertocco para a sua manifestação inicial. Boa noite a todos. É uma grande honra estar aqui neste momento tão significativo para a nossa comunidade. Ao abrirmos oficialmente o Agosto Lilás, reforçamos a importância da conscientização e do combate à violência contra a mulher, uma causa que precisa estar no centro das nossas discussões e nas nossas ações diárias. Este evento é um espaço de diálogo, reflexão e coragem, onde unimos forças entre os poderes públicos, as entidades representativas e a sociedade civil para transformar a realidade. Mais do que falar sobre violência, queremos promover o respeito, a igualdade e a dignidade de todas as mulheres, ocupando com voz e coragem os espaços que durante muito tempo foram marcados pelo silêncio. Que esta noite seja inspiradora e nos motive a seguir unidos por políticas públicas mais eficazes, por uma rede de apoio mais fortalecida e por uma sociedade que não tolere nenhuma forma de violência.
Recebam todos as nossas calorosas boas-vindas e o convite para que este encontro seja um marco de conscientização e mudança. Convido a vereadora Adriane Parisi para a explanação sobre o Agosto Lilás, seus objetivos e a programação local. Boa noite a todos. É com grande honra e um profundo senso de responsabilidade que me dirijo a vocês nesta noite tão significativa. Esta importante atividade integra a programação do Agosto Lilás 2025. Saúdo as autoridades presentes, meus colegas vereadores, representantes das entidades civis e a cada cidadão e cidadã de Veranópolis que aqui se faz presente ou nos acompanha através das mídias. A presença de todos demonstra o engajamento da nossa comunidade com uma causa que toca a todos, que é o combate à violência contra a mulher. O papel da Câmara Legislativa vai muito além da criação de leis. Ela se estende também à fiscalização, ao debate público e, sobretudo, à promoção de ações que transformam a realidade dos nossos munícipes. Este evento é um reflexo direto deste compromisso. É por meio de iniciativas como o Agosto Lilás que a Câmara se aproxima da população, ouve as suas demandas e atua de forma proativa para garantir os direitos e segurança de todos, especialmente das mulheres. Não podemos combater aquilo que não conhecemos. Por isso, um dos pilares da nossa atuação e o propósito central deste evento é o levantamento e a compreensão da realidade de Veranópolis, que tange a violência contra a mulher. Precisamos de dados, histórias, vozes que nos ajudem a mapear os desafios e identificar as lacunas de nossas políticas públicas. Somente com um diálogo, um diagnóstico preciso, poderemos então desenvolver estratégias eficazes e direcionadas às necessidades de nossa cidade. Este é um convite de reflexão e colaboração de cada um de nós, que se sinta parte deste processo de coleta de informações, seja através da denúncia, do diálogo ou do apoio às vítimas. O Agosto Lilás não é apenas um mês de conscientização, é um chamado à ação. A importância desse evento reside na sua capacidade de romper o silêncio, de iluminar as sombras da violência e de empoderar as mulheres para que denunciem e busquem ajuda. É o momento para reafirmarmos que a violência contra a mulher não é um problema privado, mas sim uma questão de saúde pública e de direitos humanos, que exige a atenção e esforço de toda a sociedade. Ao estarmos aqui hoje, estamos enviando uma mensagem clara. Veranópolis não tolera a violência e está unida na defesa da vida e da dignidade das mulheres. Que esse encontro seja um marco de nossa jornada, que as discussões aqui travadas e as informações compartilhadas nos inspirem a agir, a denunciar e a construir um futuro onde todas as mulheres possam viver livres do medo e da opressão. Conto com o apoio de cada um de vocês para que a mensagem do Agosto Lilás ecoe por todos os cantos de Veranópolis, transformando a realidade de muitas vidas. Muito obrigada a todos pela presença, em especial às autoridades que aceitaram o convite de estarem aqui nesta noite. Tenham uma excelente noite. Obrigada. Para o início deste encontro e darmos um panorama de ocorrências, patrulhamento, medidas preventivas e fluxo de atendimento, convidamos então o comandante da Brigada Militar, o 2º Sargento Luiz Gustavo Spazin, para fazer o uso da palavra. Lembrando, quem tiver alguma dúvida, uma pergunta, pode anotar que depois de todas as explanações, de todas as apresentações, abriremos espaço então para as perguntas. Boa noite a todos. Meu cumprimento às autoridades já nominadas no protocolo. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, a oportunidade da fala. O tema Maria da Penha
mesmo a lei completando 19 anos em 2025, é muito importante. Não só porque nossos números ainda continuam crescendo gradativamente, mas sim porque ela passa por constantes atualizações. E encontros como esses são de grande valia para podermos alinharmos a melhor maneira de combatê-las. A Brigada Militar, instituição quase bicentenária do povo gaúcho, é uma das funções primordiais no combate da violência doméstica, porque o primeiro atendimento é o nosso, né? Quando a vítima sofre algum tipo de agressão, ameaça ou qualquer outro tipo de violência, é para o 190 que ela liga. E no 190 ela tem que encontrar não só um policial, mas um atendimento qualificado, que não julga, que não a atenda com preconceitos e passe as informações necessárias para o andamento do feito. Mas a Brigada Militar é só uma engrenagem desse mecanismo que a lei prevê. De nada adianta um atendimento qualificado se ela não tiver um pós-ocorrência de qualidade, com acompanhamento jurídico, um acompanhamento psicológico. Sendo mais específico, em Veranópolis, eu fiz um levantamento com o nosso efetivo, nós atendemos cerca de uma ocorrência a cada 3 ou 4 dias. É um número bastante expressivo, devido ao tamanho do município, e passamos por constantes atualizações e evoluções. Mas ainda buscamos cada vez mais que a informação seja difundida e possamos combater a violência doméstica. Então, meu agradecimento ao espaço e coloco à disposição de qualquer questionamento. Agradecemos então ao Sargento Spazin por orientação do nosso presidente. Então vamos abrir o espaço de perguntas, se alguém tem alguma pergunta para o sargento, para não misturarmos os assuntos depois. Só levantar a mão que a gente direciona o microfone para que você possa fazer a sua pergunta. Então não temos pergunta, vamos ao próximo assunto então. Também queremos deixar os nossos convidados à vontade, né? Se quiserem se direcionar até a tribuna ou falar diretamente da mesa, temos microfones de bancada, temos microfones sem fio também, como vocês se sentirem melhores. Então, para falar sobre denúncias, medidas protetivas e orientações de investigação, convido o delegado de polícia, o senhor Tiago Badaloso Baldim, para deixar a sua mensagem. Boa noite a todos, boa noite às autoridades presentes. Presidente, obrigado pelo convite, parabéns, vereadoras Adriana e Suzy Bertocco, pela iniciativa. A Polícia Civil é o segundo plano, conforme o comandante Spazin estava relatando. O primeiro atendimento feito pela Brigada Militar e, de regra, as ocorrências envolvendo violência doméstica são trazidas e apresentados pela Brigada Militar, que é o nosso grande primeiro escudo na proteção das mulheres. A Lei 11.340 de 2006, a conhecida Lei Maria da Penha, ela coloca diversas atribuições aos órgãos de segurança pública que têm a primeira função de bem atender e tutelar aquela mulher, em tese, em situação de violência doméstica. E isso nós temos feito, entendo eu, de modo satisfatório, comandante. A Polícia Civil fica numa situação um pouco mais confortável, porque a ocorrência nos é trazida, de regra, pela Brigada Militar, e outras vezes nós somos procurados diretamente pelas próprias mulheres ou encaminhados pelo Ministério Público ou Defensoria Pública. Os números têm aumentado, mas não muito significativamente. O ano passado nós processamos 83 inquéritos policiais envolvendo violência doméstica contra a mulher. Este ano, até o final da tarde de hoje, nós estávamos com 57 atendimentos. Se nós colocarmos isso numa curva, nós temos uma pequena curva ascendente, mas nada que chame a atenção. Pela Delegacia de Veranópolis, que atende também os municípios de Vila Flores e Fagundes Varela, eu estou completando 6 anos à frente da delegacia e nós, quinta-feira passada, tivemos
Infelizmente, o segundo, mas felizmente o número é baixo, feminicídio. O primeiro foi em 2022, um histórico em que a mulher tinha medida protetiva contra o agressor e, mesmo assim, ela estava num bar ingerindo bebidas alcoólicas com ele. No segundo, agora, que aconteceu em Fagundes Varela, nós fomos pegos de surpresa, que era um casal trabalhador, tranquilo, 3 filhos. Ela anunciou a separação e ele não teve maturidade para digerir aquela situação. E ele não viu outra alternativa senão ceifar a vida de sua companheira e depois atentar contra si mesmo. São fatos tristes, são fatos muito fortes. Eu, em 15 anos de carreira na Polícia Civil, poucas vezes me choquei, me vi surpreso com uma situação. E quinta-feira foi uma das poucas situações em que realmente eu não sabia o que dizer aos filhos, que a mãe tinha sido assassinada pelo pai e depois o pai tinha se matado. Muito complicado. Por outro ângulo, frente ao cenário estadual, Veranópolis e região se encontram, no meu ponto de vista, numa situação mais confortável. Por que mais confortável? Porque não existe mulher em situação de violência doméstica que não tenha o pronto atendimento por qualquer uma das engrenagens que compõem o sistema de justiça, seja pela Brigada, pela Defensoria Pública, pela OAB, pelo Ministério Público, Poder Judiciário e Polícia Civil. Todas têm o devido atendimento. E nós exaurimos tanto ao ponto de, inclusive, acabar indiciando mulheres que fizeram falsas comunicações de violência doméstica pelos mais diversos motivos. Uma separação mal feita, guarda, visitação, pensão alimentícia. Nós temos uma cifra oculta ainda, e faço alusão à tua menção, vereadora Adriane, que para mim é a principal pedra de toque de qualquer campanha que envolva violência doméstica contra a mulher, que é romper o silêncio. Eu acho que esse é o fator determinante. Porque das campanhas que nós temos visto, e quando tu faz uma campanha, tu tem um público-alvo. Então, quando se tem uma campanha contra a violência doméstica, eu entendo que tem que ser segmentado em 2 vieses. Aquela fala dirigida ao agressor, ou ao potencial agressor daquela mulher, e outro dirigido à mulher para romper o silêncio. No que diz respeito à conscientização de agressores ou supostos agressores, agressores em potencial, eu não vejo efetividade. Eu nunca vi um agressor deixar de agredir a mulher por causa de uma campanha institucional. E fica o desafio. Conseguir chegar naquele marido alcoolizado, naquele marido drogado, naquele marido que cresceu vendo o pai bater na mãe e ele acha correto bater na mulher, porque ele se criou assim. E eu sou muito cético em que esse tipo de campanha realmente tenha uma efetividade, como nós conversamos com as vereadoras Suzy e Adriane, quando elas cordialmente me visitaram na delegacia para me formalizar o convite para esta data. Todavia, nós temos visto, pelo menos percebido empiricamente na delegacia de polícia, que as campanhas de conscientização à mulher para que ela procure ajuda têm sido eficazes, têm surtido efeito, muito embora nós saibamos que nós temos uma cifra oculta, alta, de mulheres que ainda não conseguiram se libertar. Esse é o primeiro momento. Mas o momento mais importante que eu entendo é a manutenção daquela decisão de procurar ajuda. Doutor Lúcio, doutora Vanessa, me corrija se eu estiver errado. A cifra que tem vindo de conciliação nas audiências envolvendo Maria da Penha, eu entendo altas. Eu não sei se vocês compartilham do meu sentimento. E fica um elogio também à pauta do Poder Judiciário
porque tem dado muita agilidade entre a confecção da ocorrência policial, a distribuição das medidas protetivas de urgência, o despacho e parecer do Ministério Público, e a audiência entre as partes, o tempo é muito enxuto, 10 dias, 7 dias. Isso é excelente, porque não dá tempo de haver a reincidência. E isso nos forçou na delegacia a agilizar mais ainda a remessa do inquérito policial, porque se eu demoro mais de 10 dias para remeter o inquérito, vem a decisão judicial, a ata da audiência, dando pela extinção da punibilidade, porque as partes se reconciliaram. 2, 3 dias depois, o que acontece? Alguém tem uma ideia do que acontece 2, 3 dias depois da audiência? A mulher está de novo na delegacia. Como é que a gente faz para essa mulher não ter que voltar na delegacia? A rede de apoio. Isso é fundamental. Eu acho que essa é a principal abordagem, o principal desafio de todos os senhores e senhoras que estão envolvidos na causa. É acolher aquela mulher e dizer, a gente vai te ajudar. Pode contar conosco. Fico à disposição. Abrimos, então, espaço para perguntas para o delegado de polícia, doutor Tiago Madaloso Baldin. Delegado, não falou com o colega oficial, não sou vereador. O senhor falou que a grande dificuldade hoje é elas conseguirem se libertar ou se afastar do agressor. Qual seria o principal motivo? Talvez a dependência financeira? Porque eu fui em busca de algumas informações, conversando um pouco essa semana sobre isso. Veranópolis hoje, com aproximadamente 25 mil habitantes, nós temos em torno de 7.800 auxílio trabalhadores, principalmente rurais, aqui da cidade. Nós temos em torno de 7.800 auxílio trabalhadores, principalmente rurais, aqui da cidade. Nós temos falou sobre a dificuldade de não conseguir se libertar do agressor, se afastar dele, enfim. E, às vezes, por várias situações que passaram. Minha pergunta, qual é o principal motivo que elas não conseguem se afastar dele mesmo, tendo vindo já tempos sofrendo esse tipo de agressão, e até gostaria que depois, com certeza, dos senhores vai colocar que tipos de agressões, né? As crises, a mão da lei. Seria por dependência financeira, principalmente. E aí eu estava colocando que eu fui em busca de algumas informações. Eu solicito hoje tem aproximadamente 7.800 trabalhadores em carteira assinada, com 3 formais. Então estão fora aposentados, menores, não todos, pessoas que ele também mudou. Desses 7.800, praticamente 50% são mulheres. Esses dados são dados seguros, né, que ele passou por isso pela Secretaria de Indústria e Comércio. Então a gente percebe que muitas mulheres, ou a metade dos trabalhadores, as mulheres, trabalham. Do seu ponto de vista, qual é o principal motivo delas não conseguirem se libertar? A Lei Maria da Penha ela traz diversas formas de violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha traz formas diferentes de violência contra a mulher. O que me chama mais atenção não é tanto a violência física em si. O que mais me chama atenção é a violência psicológica. É aquele agressor que subjuga a mulher, que faz ela pensar que ela depende dele
para viver, para respirar, para comer, para sair de casa, para fazer qualquer coisa. Tanto eu entendo assim que as últimas reformas legislativas que adicionaram tipos penais, crimes, principalmente a qualificadora da ameaça contra mulheres, o delito de perseguição majorado pela violência doméstica contra a mulher, não apenas a violência doméstica, mas por a mulher ser vítima em razão de ser mulher, e também o delito de violência psicológica. Então, a libertação desta mulher, ela depende também da sua formação. A educação é o ponto central, para mim, em todos os aspectos. Assim como eu falei anteriormente, que eu não vejo uma campanha realmente convencendo aquele camarada que ele não pode bater, que ele não pode violentar, que ele não pode torturar aquela mulher, seja física ou psicologicamente. Eu entendo que a dependência psicológica, aquele fechado do afeto, que ela entende que se ela perder aquele homem, ela nunca mais vai ter outro homem na vida. Ela não tem a capacidade de constituir uma nova família, de ter um outro companheiro. E ela volta. No fundo, eu não sei se ela gosta do agressor, se ela se sente dependente do agressor. Eu não sei. A tua pergunta, eu não tenho a resposta para a tua pergunta. Porque isso tem que ser alvo de investigação de cada mulher, que não cabe à Polícia Civil. Isso cabe a outras entidades que tratam diretamente na assistência psicológica da mulher. Eu não tenho essa resposta, vereador. Não tenho essa resposta. O que eu posso dizer com certeza é que esta mulher precisa de ajuda para pós-relação, para pós-agressão. Se ela não tiver uma ajuda efetiva, se ela não se sentir segura de manter aquele agressor distante dela, ela vai voltar para ele, por medo, por pena, por qualquer motivo que seja. Aí depende de cada mulher, cada situação. Mais alguma pergunta para o nosso delegado? Acho que eu vou complementar aqui. Vamos quebrar o protocolo, ser um pouquinho mais informal. Primeiro contraponto. A violência não tem classe social. Então, independe se a mulher é independente financeiramente ou não. Aqui eu posso citar, talvez alguns vão lembrar, da Luísa Brunet, uma modelo lindíssima, riquíssima. A violência não tem classe social, não tem barreiras geográficas. Ela estava em Nova York com o marido dela e ela foi agredida, o rosto dela foi todo, ela voltou deformada. Ela voltou deformada, fisicamente falando, a face dela, ela foi agredida tão fortemente que o rosto dela ficou disforme e ela voltou para o Brasil, procurou uma delegacia e fez a denúncia. Romper um ciclo de violência é algo muito difícil. Isso em qualquer tipo de relação. Então, se a gente pensa assim, foi uma vez só. Então, o que as mulheres me falam na sala de audiência? Doutora, uma vez ele bebeu, estava meio nervoso, eu usei uma roupa que ele não gosta. Então, a primeira coisa é se culpar. Eu fiz isso, eu não devia. Teve uma que falou assim, doutora, a televisão estava ligada muito alta. Eu sei que ele não gosta disso. Então, dessa vez passou. Então, é um ciclo de violência que se repete por muitos e muitos eventos. Até que chega uma hora que tem um despertar, que é esse rompimento do ciclo de violência. E aí que entra a rede, é aí que entra a informação, é aí que entra uma amiga que está ali escutando e fala, não, isso aqui não é normal, isso aqui foge da normalidade. Então, assim, a gente precisa tirar esse estigma de que é a classe social que faz ter ou não ter agressão. Então, isso não existe. Qual que é o perfil da vítima? É qualquer mulher. Qualquer mulher. Então não tem um cargo diferente, não tem um contra-cheque diferente, um salário, não. Qualquer mulher pode ser vítima. E é vítima, e é o que a gente vê assim. E aí, voltando, aqui o delegado
delegado falou sobre um pouco de ceticismo, de cuidar do agressor, assim, eu discordo muito disso, muito. Porque a gente vive numa sociedade machista. E isso é corriqueiro. Talvez todas nós aqui, mulheres, em algum momento ouvimos uma frase machista. Eu acho que eu já contei isso em algum evento. O jardineiro lá de casa falou assim: nossa, uma mulher juíza aqui a primeira vez, nossa, eu quero ver esses italianos, esse pessoal aqui deve estar virando o olho à noite. Foi a expressão que ele usou ali. Então a gente veio de uma sociedade machista. E quando a gente fala em sociedade machista, a gente fala que o homem se sente mais do que a mulher. E aí vem vários movimentos para tentar igualar isso. Então, cuidar do propenso agressor, quem é? Qualquer um, não tem classe social. O marido da Luísa Brunet é um empresário riquíssimo, conhecido, de uma educação, estudou na Inglaterra, que é um berço da educação mundial. Então, não tem um estigma de como é a vítima e como é o agressor. Então, onde que eu vejo a importância de se tratar o agressor? Talvez a gente não consegue evitar, igual a gente consegue conversar com a mulher e trazê-la para o debate. Mas a gente tem um grupo no CREAS, foi muito difícil. Foi uma determinação judicial para que esse grupo subsistisse hoje, porque a rede teve muita dificuldade em fazer. No início, falaram de medo, de estar ali, horários, tudo. Então, foi uma imposição judicial. A partir do momento que a gente teve uma reunião, acho que o Lúcio lembra bem disso, né? Eu falei assim, olha, não tem saída. Eu preciso que isso seja instalado em 15 dias e precisa começar. Por que desse grupo de falar com o agressor? Porque esse agressor que é encaminhado lá, ele não vai porque ele quer, ele não vai preventivamente, realmente nenhum agressor preventivamente. Ele vai por uma obrigação, por uma determinação judicial. Então, assim, a determinação judicial, ela tem que ser cumprida, e ele vai ter que ir nesse grupo. Então, neste momento, a importância desse grupo é enorme, porque ele está lá obrigado, mas ele vai ter que participar ali. Então, é a hora que a rede tem uma oportunidade de mostrar para ele, se ele foi criado porque o pai fazia, porque o avô fazia, porque é assim que faz, é a hora que a rede vai ter uma oportunidade de ter um contato com esse agressor para romper esse ciclo de violência e falar assim, olha, não é assim que se trata essa mulher, nem essa, nem outra, olha, você é a sua família, e é aí que vai entrar o trabalho das assistentes sociais, das psicólogas. Então, e eu vejo resultado nisso. Desses agressores, pouquíssimos desses que frequentam os grupos, com toda a dificuldade que tem, com as abstenções, às vezes com as faltas que tem, eles têm um índice de reincidência muito menor do que aquele que não passou pelo grupo. Então, assim, eu acho que o caminho hoje, depois vou falar, hoje eu fiquei muito reflexiva, assim, a tarde inteira, montando, até não sabia se podia trazer alguns slides, tudo, mas assim, a violência choca. E não é só a violência física, a violência psicológica, são vários tipos de violências e de opressões. Então, assim, a gente precisa ter uma rede preparada para receber essa mulher e preparada para receber esse agressor, porque ambos precisam de tratamento. Não adianta a gente fortalecer a mulher para ela denunciar, porque esse agressor vai ter outra e outra e outra e outra mulher. Quando a gente olha o histórico, os antecedentes do agressor, é muito comum, principalmente aquelas pessoas que estão aqui em Veranópolis, que vieram para trabalhar numa empresa, que são de outros estados, ela tem outras ocorrências iguais lá, esse agressor tem outra ocorrência igual lá. Então, às vezes, ele agrediu, a gente já pegou caso aqui, teve um agressor que agrediu 7 vítimas diferentes em locais diferentes. Então, a gente precisa paralisar esse ciclo de violência, não só pela vítima, que ela precisa denunciar, mas pelo agressor, que precisa entender que essa não é a forma de se comunicar com mulher em hipótese nenhuma. E assim, eu só preciso deixar muito claro, assim, a mulher nunca é culpada, nunca é culpada. De 20 anos para trás, a gente tem na literatura jurídica decisões que falavam assim, não, ela estava com uma saia curta e foi estuprada. A gente tem isso em decisões. Não, a mulher nunca é culpada. Ela pode usar a roupa que ela quiser, ela pode ir no evento que ela quiser, ela pode sentar num bar e beber o quanto ela quiser. Ela não é culpada e ela não precisa aceitar nenhum tipo de violência. Então, isso precisa ficar muito claro. A culpa não é da mulher.
a culpa é do agressor. É ele que precisa ser tratado e a culpa é dele. E talvez uma das respostas, porque realmente não tem uma resposta só, é a vergonha. A mulher tem vergonha de se expor e de falar chega. Então, assim, a gente já falou muito sobre a dependência financeira, tudo. Hoje eu acho que esse não é o maior fator. Pelo menos aqui na nossa região, no Rio Grande do Sul, esse não é o maior fator. Mas tem a vergonha, tem o medo, tem o que meus filhos vão sofrer na escola. Então, assim, são vários pensamentos, no início é sempre assim, foi só essa vez, depois não vai, até que se cansa. E, sem trazer nomes, até porque eu sou péssima com nomes aqui, teve um caso na sala de audiência que um casal de classe média alta aqui de Veranópolis, e ele foi e falou para ela na audiência, me dá mais uma chance, eu não vou fazer isso mais. Ela falou assim, eu estou cansada, você grita comigo. Nem era uma violência física, que choca mais quando a gente vê. E ele pedia perdão para ela e falava assim, eu vou me tratar, eu vou isso. E ela falava assim, eu cansei. Até o vizinho de baixo veio me falar, até o moço da padaria veio me falar que está escutando os gritos aqui. Ela falou assim, eu cansei. E ela virou. E aí eu perguntei para ela assim, mas por que você veio agora? Agora aqui, o que aconteceu? E ela virou e falou assim, a minha filha estuda no Regina e eu preciso dar o exemplo para ela. Eu não quero que ela ela está num colégio muito bom aqui, eu não quero que ela tenha vergonha de olhar para as amiguinhas dela e saber o que eu sofro em casa calada. Eu preciso mostrar para ela, para que, primeiro, que ela não aceite isso, e primeiro que ela não tenha vergonha de mim, porque eu olho para minha filha, eu deixo ela no colégio, eu deixo ela com vergonha. Então, assim, realmente as causas são grandes. Eu falo demais, mas eu ainda vou falar mais 2 minutos. Só do começo. De onde surgiu a Lei Maria da Penha? É uma lei que é de 2006, como já foi falado aqui. Ela foi de uma mulher, não sei se todos sabem, ela chama Maria da Penha. Ela sofreu 2 tentativas de assassinato pelo marido dela, pelo ex-marido dela. E ela ficou paraplégica. Então, ela entrou com um processo judicial, a gente não tinha a Lei Maria da Penha, tudo, e ele foi condenado, assim, por sanções leves, e ela se sentiu muito injustiçada. E ela procurou a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e ela procurou e falou assim, não está certo, a justiça foi muito lenta, foi tardia, e foi ineficaz, porque foi uma sanção muito, muito leve. E aí a Corte constituiu o Brasil em mora, em relação aos direitos da mulher. E aí foi sugerido a elaboração dessa lei. Então, assim, o Brasil não foi lá e fez a lei porque achou que estava tendo muita violência. Precisou uma mulher sofrer 2 atentados contra a vida, estar numa cadeira de roda, juntar em vários movimentos feministas. Então, assim, ela se uniu a vários grupos ali que defendiam várias causas feministas, até que essa lei conseguiu ser elaborada. E por que agosto lilás? Por que vem de agosto? Quando a gente joga na internet, sempre vem alguma coisa assim, não é só um mês, não é só uma cor. Por que agosto? Porque a lei foi elaborada em agosto. E em 2022 teve essa relevância nacional de se tratar em um mês. Então, assim, a violência é muito mais do que um mês, muito mais do que uma cor, muito mais que isso. A gente precisa falar disso. Raramente eu consigo estar presente em eventos fora do expediente, enfim, por causa das crianças, mas é realmente uma causa que a gente precisa conversar, porque não é só um mês, essa violência ela acontece de janeiro a janeiro. Em épocas piores, a gente vê aumentado isso em final de ano, em verão, épocas em que as pessoas bebem mais, tem mais ocorrência de Maria da Penha, mas é algo que a gente precisa falar todo dia, porque ela está do nosso lado. Talvez tenha uma vizinha nossa ali de porta que está sofrendo violência e que a gente nem sabe. Então, é preciso ter escuta e a rede precisa estar preparada para receber. Eu acho que a senhora concordou comigo, a senhora não discordou de mim. Essa decisão judicial de fazer com que o cidadão vá a um tratamento e acompanhamento é uma sanção, é uma imposição. O que eu me refiro são as campanhas preventivas em que há adesão voluntária, não peremptória. Não há imposição. Ele está sofrendo uma sanção, assim como um traficante acaba sendo solto e volta
a traficar. Ou seja, se a reprimenda não é forte, e ele vai nesse tratamento sob pena de ter uma prisão preventiva. Então, ele não aderiu à campanha porque ele quis, porque ele entendeu que ele precisava se tratar para não reincidir na violência. Ele está ali por uma imposição. Então, acho que a senhora não discorda, acho que a gente concorda nesse aspecto. E para falar então sobre a atuação da promotoria, protocolos com a rede municipal e a representação e responsabilização penal, convidamos então o promotor de justiça do Ministério Público, excelentíssimo doutor Lúcio Flávio Mioto. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu gostaria de iniciar saudando as vereadoras Suzana e Adriane pela bela iniciativa de chamar a conversa. E em seus nomes saudar todos os presentes aqui, a doutora Vanessa também representando a grande maioria dos presentes aqui, que são as mulheres. Meu pai me contou uma história do meu avô que inicialmente me chocou. Eu estou falando de 70 a 85 anos atrás. Eram 11 irmãos, moravam no interior de Sananduva, família bastante pobre, não vou nem dizer humilde. A minha avó levantava todas as manhãs, às 4 horas, verão ou inverno, para fazer pão. Porque o meu avô gostava de pão quentinho. E nós estamos falando de 70 a 85 anos atrás, quando não se tinha fogão a lenha, e não se tinha muito menos fogão a gás, era o forno do lado de fora da casa. E a minha avó então começava o pão à noite, antes de dormir, todo dia ela fazia pão. E às 4 da manhã ela levantava, saía de casa para acender o forno, voltava para amassar o pão e depois voltava para assar. Isso é violência contra a mulher ou não? E a partir do momento que nós começamos a entender isso como violência contra a mulher, nós vamos entender a sua pergunta e lhe dar a sua resposta. Se eu não permitir que minha esposa vá para o culto, pastor Elias, é violência? Ou se eu exigir que ela faça parte e congregue da mesma religião minha, é violência ou não? A partir do momento que nós começamos a entender e perceber que violência, a menor delas é a física, a que menos deixa trauma, nós vamos entender o que está se passando e vamos entender que nós precisamos passar muitos anos, talvez 70 a 80 anos, para nós entender que querer comer um pãozinho quente num dia de inverno é violência. Eu penso cada vez que chega um inquérito ou uma medida protetiva de uma violência, seja ela qual for, que mais uma vez a sociedade perdeu. Mais uma vez nós erramos, não conseguimos vencer, quebrar tabus, violência psicológica, religiosa, financeira. Acredito que nós do sistema judiciário, sistema de segurança, cada vez que precisamos tomar uma medida, nós estamos mostrando, nós perdemos. Porque nós sempre, e isso digo sempre, quando se busca a polícia, quando se busca a justiça, é porque a violência já aconteceu. Então nós estamos sempre atrasados. E enquanto nós acreditarmos que polícia e justiça vai resolver violência doméstica, nós estamos caminhando no sentido contrário. Nós temos que primeiro nos acreditar que escolha de fazer o pão, de ir no culto ou não,
essa decisão, a partir do momento que a mulher efetivamente tiver o poder de decidir, nós não temos mais violência. Nós temos que parar de pensar, e isso assim, ó, nós precisamos de gerações de que a mulher tem o direito de escolher o que bem quer, tanto quanto o homem. O dia que nós conseguirmos quebrar essa regra de que o homem ainda é o provedor, e isso nós ouvimos todos os dias nas audiências, que eu não fui reclamar porque ele é o provedor. E essa palavra é uma palavra que me marca, porque eu tenho uma senhora que já faleceu, que era muito amiga da família, e ela dizia que os filhos têm que respeitar o pai porque ele é o provedor. Provedor do quê? Financeiro? Talvez seja. Hoje cada vez menos. Mas quem vai prover a educação se não é a esposa que está em casa? Eu lembro, meu pai sair de casa cedo, minha mãe sempre trabalhou também, mas quem mais estava conosco nos provendo a educação era a mãe. E esses são tabus. E enquanto nós não quebrarmos tabus, nós vamos continuar aqui fazendo campanhas. Nós vamos estar aqui falando em números. E por isso hoje o Ministério Público trabalha não mais, quando se pensa em violência doméstica, com o processo judicial. O processo judicial, ele só vai existir porque nós falhamos antes. O que nós precisamos, e entendo como sociedade nós temos que fazer? Mudar paradigmas. Nós vamos conseguir mudar nesta geração? Com certeza não. Nós vamos precisar 50, 60 anos para mudar algumas ideias? Sim, nós vamos precisar. E por isso o que nós temos que fazer? Dar o primeiro passo. Acredito que sim, nós temos que partir, e isso começa sempre na escola. Os nossos filhos, as nossas filhas, acreditar que sim, elas têm o direito de escolher se vão usar uma saia curta ou não. Os nossos filhos têm que entender que se a namorada deles quiser usar saia curta, é um direito dela. Final de semana nós estivemos, nós que eu digo, a família, o doutor e Miranda estava junto, num evento no clube, e uma pessoa me falou lá, que ensina a filha no sentido de que quem paga a conta deve ser o namorado. Essa parte eu concordo. Mas é machismo. Vamos quebrar estigmas, paradigmas. São situações que assim são convenientes, são boas, né? Eu digo assim, principalmente nós de origem italiana, se não precisar pagar toda a conta, que bom. Mas eu também digo em casa, não existe almoço de graça. Alguém sempre paga a conta. E essa conta não pode nem sempre financeira, ela pode ser de dependência moral, de dependência financeira, mas dependência moral. Final de semana eu saí, disso aí nós tivemos que ir a Porto Alegre no domingo, chegamos num determinado local, minha esposa chegou e fez o pedido. Eu disse, pô, mas antigamente era o homem que fazia o pedido. Machismo, né? A gente tem que quebrar esses paradigmas. Nós estamos quebrando aqui conversando, mas assim, nós precisamos conversar e precisamos levar essas conversas para a pré-escola, para o ensino fundamental. E dias atrás me falou uma professora, preocupadíssima, não era até de Veranópolis, mas de um outro município vizinho, que falando de educação sexual numa escola, um aluno disse que relação sexual é aquilo que via em filme pornográfico. Isso é violência. E é uma violência que nós pagamos para ver. E nós não damos conta disso. Então, sim, nós precisamos trazer a violência, não a violência exagerada, mas a violência mínima
para as nossas escolas, para os nossos filhos, para nossas casas. E nós temos que falar e acreditar no que nós estamos falando. Bom, tudo isso falhou. Nós temos as polícias, temos a justiça. Mas como disse o delegado Tiago, a medida protetiva não salvou aquela senhora que morreu aqui há 3 anos atrás. Só respeita a medida protetiva quem tem boa índole. Se eu tenho má índole, eu não tenho medo de ser preso, como não tenho traficante. É questão de índole. E questão de a mulher entender qual é o seu papel na relação. E para isso, eu vou dizer, para nós que já temos um pouquinho mais de experiência, é difícil. Nós temos que trabalhar para os nossos filhos, nós temos que mostrar para os nossos filhos que o ser homem ou ser mulher é uma condição biológica, mas a condição de direito, ela está igual e deve ser defendida de igual forma para todos. Enquanto isso, nós vamos fazer o quê? Vamos secar gelo. Toda semana nós temos 3 ou 4 medidas protetivas. 3 ou 4 vezes por semana a gente tem que ouvir a história da moça que tropeçou, bateu no canto do sofá, ficou com o olho roxo, 4 manchas na perna, manchas no braço, uma lesão nas costas. Evidente que eu acho que era um sofá daqueles totalmente de madeira, sem estofamento, que permitiu isso. E às vezes nós fizemos o quê? E isso é uma falha que nós temos no sistema. A gente acredita nisso, sabendo que não é verdade, porque tu não tem como desmentir o que acontece dentro de casa. Acabar com a violência é acabar com a ideia de que de briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Sim, temos que meter a colher, e meter a colher preventivamente. Ou nós trabalhamos nisso, ou nós vamos estar aqui por muitos anos acreditando que fazer pão na madrugada é um bom ato de amor. Obrigado por me ouvirem e estou disposto e à disposição para qualquer comentário ou perguntas. Obrigado. Abrimos então espaço de pergunta para o promotor de justiça, doutor Lúcio Flávio. Boa noite a todos. Gostaria de colocar uma situação, pois de 97 a 99 eu trabalhei de auxiliar no S2 no Exército. E esse trabalho era direcionado realmente ao pelotão Esperança, crianças que tinham os pais com algum problema. A gente percebia nessas investigações a respeito do que acontecia com os pais. Qual era a situação que vinha o pai agredir a mãe, ou as filhas? Perguntando e ouvindo o senhor, eu como pai, o meu filho eu tive uma boa conversa com ele. Eu fui, desde novo, meio na rua, dormindo embaixo de arquibancada, e é o meu caráter respeitar. Isso vem na pessoa. Trabalho com criança desde 1995. Alguns pais que a gente investigou, a maioria deles era a questão do jogo de futebol. Que ele estava nervoso porque o time dele perdeu. 40% a gente anotava, como eu fazia parte do S2, que a gente fazia a investigação, daquelas crianças, em torno de 200 crianças, lá em Bagé, no 3º Batalhão Logístico, a gente trabalhava em cima disso aí. E muitas situações aconteciam assim, por que a criança não tinha medo da mãe? Deixa o teu pai chegar em casa, ele vai resolver. Então assim, a mãe estava lá, a mãe estava dando a educação, mas a criança tinha medo do pai. Então a gente dividiu o pelotão Esperança em algumas características, de que forma nós podíamos fazer, aí chega na excelentíssima doutora Vanessa, também colocou a situação, e o senhor doutor Lúcio, a questão da educação. E nós separamos essa situação dentro do Exército.
E lá são 5 quartéis. E o nosso quartel foi referência para os outros. Então, nós trabalhamos realmente aonde? Na educação. Ali a gente pôde perceber, com toda a experiência, né, inclusive o nosso comandante que veio do Rio de Janeiro, o Coronel Ramaciotti, esse cara era bom. Porque também ele era nosso espelho, né, então ele era nosso comandante e nosso espelho. Ele era bom, nosso quartel era bom. E aí ele colocou nós como caráter, desde o soldado até o subcomandante, o major, que realmente, né, não era que tinha que ser o homem, porque se a mulher também, nós tivemos comandante, mulheres, né, também trabalhávamos nessa forma. Ali, doutora, eu usei para a senhora, para o doutor, ao delegado, os padrinhos que já faziam as primeiras palavras, realmente, o meu ponto de vista como educador, vem na educação, independente que nem a senhora falou na questão financeira, mas a educação, o caráter, ele está plantado. Eu dificilmente, não sou psicólogo, mas dificilmente eu erro dos meus alunos. Esse aqui vai dar problema para a sociedade, esse aqui não vai dar. Dificilmente. Isso eu posso assinar para vocês que eu tenho, né, vários trabalhos, inclusive com assistência social, que a gente vai falar. Eu não erro. E aí vem toda a questão, não é só a questão financeira, é a questão da educação. Então, a minha pergunta que eu coloquei para o senhor, o que mais a gente sentia lá era essa questão, que o pai ele era o chefe lá da casa, pela questão que a mãe não conseguia educar os filhos. Será? Então, dentro do que nós colocamos lá, que era isso aí. As crianças tinham medo, era do pai, não tinham medo da mãe. Então, até onde a gente conseguiu colocar a situação que realmente a mãe também pode ser uma chefe de família, ela pode ser aquele comandante, né? Que o pai, às vezes, tem mulheres que a gente sabe que comanda muito melhor que alguns homens. Se me permite, eu vou contar uma história, já que falaste de exército. Tinha um quartel... Italiano que fala sentado não é italiano, tem que ensinar as mãos. Tem uma história o seguinte, tinha um quartel, chegou o comandante novo no quartel e tinha um banco azul. E chegou lá uma guarda, aquele banco, 24 horas. Ele chegou o primeiro dia, viu aquele banco, ninguém sentado, guarda, segundo dia, terceiro dia, nada. Chegou para o subcomandante, o que está acontecendo que tem alguém fazendo guarda para um banco? Não, isso sempre foi assim. Como sempre foi assim? Não, eu estou há 30 anos e sempre você fez guarda, isso aqui. E dizer, então, procure nos anais do quartel para saber o que está acontecendo, porque as pessoas estão fazendo guarda àquele banco. E ele foi procurar, mais de 30 anos atrás, e ele achou uma ordem de serviço. É assim, né? Ordem de serviço. Faça um guarda por 24 horas no banco tal, porque ele foi pintado hoje de azul e ninguém pode sentar nele. Por 30 anos ficaram fazendo guarda, porque não se deram conta de que a ordem era para 24 horas para ninguém sentar porque tinha tinta fresca. Por que eu também, a minha mãe sempre dizia, teu pai vai ver. E hoje eu descobri que quem era brabo era minha mãe, não meu pai. A mulher precisa recuperar o espaço, senão nós vamos ficar montando guarda no mesmo banco, sem saber que a tinta já não é mais fresca. Né? Nós estamos falando do quê? Nós temos que quebrar paradigmas. Nós precisamos mostrar que em casa ambos decidem o que é melhor. E hoje nós falamos, a lei diz isso, que a responsabilidade para os filhos, sobre os filhos, não é mais pátrio poder, é poder familiar, é mãe e pai que decidem juntos. Separou, vai ficar com a mãe ou vai ficar com o pai, mas ambos continuam tendo o poder de decisão. Enquanto nós não tivermos isso efetivamente, nós vamos estar subordinados àquela situação de o pai vai chegar em casa, vai colocar ordem. Por quê? Porque a mãe ainda acredita que quem põe ordem na casa é o pai. Então, assim, a pergunta é simples, a resposta é simples. Por que ainda se faz isso?
porque nós somos pré-conceituosos. Nós temos um pré-conceito de que quem põe ordem na casa é a mãe, é o pai. Quem manda na casa é o pai. E aí que nós estamos dizendo, isso vale para reprimir, mas vale para as coisas simples. Vale para decidir qual é a religião, vale para o pai decidir se vai pagar ou não pensão alimentícia, porque não pagar pensão alimentícia às vezes, e quando chega a ordem de prisão, ou quando mais isso, a brigada, a ordem civil, prende, no dia seguinte aparece o dinheiro. Isso é violência financeira. Eu poder prover, já que é obrigação também, e não fazer. Tá? Não era para tanto, mas enfim, espero ter ajudado um pouquinho. A garantia do acesso à justiça, assistência jurídica gratuita e apoio às vítimas, convido o defensor público, excelentíssimo doutor Emiliano Campanharo Quilante, para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos, a todas presentes. Cumprimento o doutor Rodrigo, presidente, agradeço pelo convite, as vereadoras Adriane, Paris e Suzane, que compareceram à Defensoria Pública, me convidaram para estar aqui hoje. É um prazer estar falando pela primeira vez aqui para a comunidade de Veranópolis, né? Eu iniciei na Defensoria, então, no ano passado, e posso ter a oportunidade de falar diante de um evento dessa grandeza, né? Tratar de um tema tão importante e que realmente deve ser discutido e deve ser trazido aqui ao debate público, né, como estamos fazendo hoje. Seguindo a onda de histórias que o Dr. Lúcio trouxe, eu recordei, quando as vereadoras me convidaram para essa explanação, comecei a refletir sobre o tema, né, e fui pesquisar, enfim, e entender, assim, um pouco fora da caixa daquilo que a gente vê todo dia, né? Entender realmente os números e essa questão dessa desigualdade entre homens e mulheres, né? Da onde vem e enfim. Aí prontamente eu recordei os primeiros dias quando eu iniciei trabalhando como estagiário em Vacaria ainda. Iniciei trabalhando no escritório junto com a minha mãe. Aí eu lembro que eu peguei uma matrícula de um imóvel, assim, para fazer alguma coisa lá que não recordo o que seria. Aí fui olhar lá os proprietários, enfim, eu lembro que era um casal que era o proprietário, né, o homem e a sua esposa. Aí eu fui procurar as informações, tinha o CPF do marido, não tinha o CPF da esposa. Aí eu achei estranho, né, não entendia. Logo chamei minha mãe e falei, mãe, tá errado isso daqui, como que não tem a identificação da esposa, como que não tem o CPF? Aí ela me explicou, né, isso os mais antigos talvez até saibam, até não muito tempo atrás as mulheres não tinham CPF, usavam o CPF do marido. Né? E isso eu não estou falando de tempos longínquos, eu estou falando de esses dias atrás, né? Então realmente, aí claro, né, com todas as lutas, enfim, o engajamento das mulheres, as coisas foram mudando, né? Graças a Deus evoluímos nesse ponto, pelo menos, né? Mas então essa desigualdade ela vem de muitos anos, né? Não é de agora. E encontros como esse aqui são importantes para a gente refletir e também conseguir passar uma mensagem, né, para a sociedade de que basta essa desigualdade, né? Homens e mulheres são iguais e que não basta estar escrito lá na Constituição Federal, homens e mulheres são iguais perante a lei. Não basta. As atitudes do dia a dia têm que demonstrar que a igualdade está presente, né, no tratamento entre homens e mulheres, enfim. E eu acho que trazendo essa igualdade, né, essa igualdade efetiva, essa igualdade na prática entre homens e mulheres, a gente vai conseguir reduzir, né, significativamente essa questão da violência doméstica, né, que é o pano de fundo aqui do tema que estamos tratando. Eu até fui atrás de alguns números e até me impressionei. Um exemplo assim, né, dessa desigualdade, como que as coisas, né,
A gente precisa trabalhar muito ainda nesse sentido, né? Em 2025 agora, dos 193 países que temos no mundo, apenas 25 são presididos por mulheres, né? Então vejam que é a maioria esmagadora de homens que ainda estão, né, como chefes de governo e chefes de Estado da maior parte das nações do mundo, né? Nos parlamentos, apenas 27% das cadeiras são ocupadas por mulheres, né? Até aqui na Câmara de Vereadores, vejo que apenas, né, 2 vereadoras, né, dentre as 9 cadeiras, aproximadamente 20%. Então, dos 193, né? Até só aí a gente já vê essa desigualdade, né? Vejo que apenas, né, e aí os números, enfim, né, em qualquer cadeiras. Olha, a única coisa em que há paridade no Brasil que eu encontrei foi na educação. Então, 193 nisso, só aí a gente já vê essa desigualdade, né? Vejo que apenas, né, e aí vamos atingir a igualdade, homens e mulheres. Olha, a única coisa em que há paridade no Brasil que eu encontrei foi na educação. 193 nisso, só aí a gente já vê essa desigualdade, né? Vejo que apenas, né, e aí vamos atingir a igualdade, homens e mulheres. Olha, a única coisa em que há paridade no Brasil em média 20% foi na educação. Só aí a gente já vê essa desigualdade, vejo que apenas, né, e aí vamos atingir a igualdade, homens e mulheres. Olha, a única coisa em que há paridade no Brasil em média 20% foi na educação. Só aí a gente já vê essa desigualdade, vejo que apenas, né, e aí vamos atingir a igualdade, homens e mulheres. Olha, a única coisa em que há paridade no Brasil em média 20% foi na educação. Só aí a gente já vê essa desigualdade, vamos atingir a igualdade, homens e mulheres. Olha, a única coisa que há paridade no Brasil em média 20% foi na educação. Só aí a gente já vê essa desigualdade, vamos atingir a igualdade, homens e mulheres. Olha, a única coisa que há paridade no Brasil em média 20% foi na educação. Só aí a gente já vê essa desigualdade, a igualdade, olha, a única coisa que há paridade no Brasil é claro que aí também é
para que eles entendam que as mulheres têm os mesmos direitos, que não há essa desigualdade. Existia uma vez, sim, existia, mas a gente está aqui para, né, para ser pessoas melhores, né, para evoluir. E eu acho que, nesse sentido, esse tipo de encontro ele é muito proveitoso, justamente porque, por mais que os homens, alguns não estão nos ouvindo, mas às vezes alguém vai passar o recado, tu vai comentar numa roda de amigos, até as próprias mães ou pais que estão aqui, enfim, chegam em casa, vão passar essa educação para os filhos, né? E isso, assim, a gente vai conseguindo construir uma sociedade cada vez melhor, né, com mais respeito às mulheres e, por fim, como uma consequência disso, reduzir o número, né, dos índices, dos indicadores de violência. Especificamente falando sobre o trabalho da Defensoria Pública, a parte no que toca efetivamente a lesões corporais, ameaças, enfim, a parte criminal, como todos devem saber, a maior parte do trabalho é desenvolvido pela Brigada Militar, pela Polícia Civil, pela Promotoria e pelo próprio Judiciário, né? A única Defensoria Pública, ela entra assim com bastante ênfase nesse assunto, é na questão da educação em direitos das mulheres e de garantir o acesso dessas mulheres à justiça e de garantir que elas tenham assegurados os seus direitos numa relação conjugal, né? E o que a gente vê assim bastante na prática é uma falta de informação, assim, isso toda semana na Defensoria Pública aparece assim casos de mulheres que querem se separar, querem sair de casa, não querem mais ter aquela relação, mas por medo, talvez por uma orientação errada, elas acreditam que saindo de casa ou pedindo o divórcio não vão ter direito aos bens. Isso é algo que vem do passado, assim, é passado de pessoa para pessoa, que acredita que a pessoa que pede o divórcio ela vai perder todos os direitos, né? O que não é verdade, né? Nisso a Defensoria Pública, então, a gente tenta, né, passar todo esse tipo de orientação e, se for o caso, né, também fazer todo o acompanhamento jurídico daquela mulher, seja ingressando com uma ação judicial, ou seja, indicando ela quais os caminhos que ela deve seguir para que ela possa romper aquela relação, garantindo os seus direitos, garantindo a guarda dos filhos, garantindo a pensão. Enfim, isso aí também, como o Dr. Lúcio comentou, é um fator também que acaba gerando bastante esse silêncio das mulheres, né? Os agressores muitas vezes ameaçam: se tu sair de casa, se tu me largar, tu não vai ter direito a nada, eu não vou pagar a pensão, as crianças vão passar fome. Então, isso realmente acontece na prática, né, esse tipo de ameaça, e é para isso justamente que existem instituições, né, como a Defensoria Pública, que estão aí para garantir os direitos das mulheres, para que elas possam ficar tranquilas e romper essa relação na hora que quiserem, não importa o motivo, e assegurando ainda os seus direitos, assegurando que vão ter um acompanhamento, né, para fins de cobrança da pensão, enfim, e que os agressores realmente vão ter que pagar a pensão, senão vão ser presos, né? Então, isso é importante, assim, é nesse ponto que a Defensoria Pública consegue ajudar, assim, muitas mulheres a quebrar esse ciclo de violência, que é o pontapé inicial, né? Naqueles casos, especialmente em que ainda não houve uma violência mais grave, enfim, é nesse ponto que a gente consegue atuar. E também naqueles casos em que a violência já aconteceu, enfim, os órgãos da segurança pública já foram acionados, enfim, a mulher também, após isso, ela pode nos procurar e a gente vai dar todo o acompanhamento, claro, para garantir que ela tenha efetivamente assegurados todos os seus direitos, né, advindos daquela relação. Então, eu agradeço pela escuta de todos e fico aberto a quaisquer questionamentos ou dúvidas que surgirem. Muito obrigado. Abrir o espaço, então, para perguntas para o Dr. Emiliano. Vamos dando. Vou aproveitar aqui o momento, não sei se é para o Dr. Emiliano, quais os senhores poderão responder. Na verdade, a primeira é uma informação que não sei se os senhores vão concordar.
E a segunda é uma pergunta. Primeiro, eu vi uma reportagem há poucos dias, porque nós estamos falando muito aqui sobre essa principal arma que nós temos, essa ferramenta que é a prevenção, que eu concordo com isso. Acho que os bombeiros costumam dizer que o incêndio acontece onde a prevenção falha. Eu acho que isso vale para tudo. O crime acontece quando a prevenção falha. Essa estatística, essas informações que eu tive, de que menos de 30%, isso não falo Veranópolis, a nível de Brasil, das mulheres, elas declaram terem conhecimento sobre a Lei 11.340, seus benefícios, enfim, a Lei Maria da Penha. Eu gostaria que vocês depois, né, me explicassem se realmente seria, mas porque com todo esse avanço tecnológico que nós temos, todo esse trabalho, né, que é feito, enfim, em todas as cidades, municípios, enfim, pelos órgãos, eu achei poucas, um percentual bastante baixo, menos de 30% declaram não terem conhecimento, né, dos benefícios da lei. E a pergunta que eu faço, e aqui é bom a gente destacar que nós, vereadores, somos a voz do povo, então é uma pergunta que alguém fez, que está nos assistindo, não está aqui, está nos assistindo, e eu acho que é importante, né, passar esse tipo de informação. A pergunta é, a Lei Maria da Penha, ela se aplica também, nós estamos falando hoje de violência contra a mulher, violência familiar. A Lei 11.340, ela se aplica também para casais, pessoas do mesmo sexo? Desde que seja duas mulheres, sim. Tem uma decisão. Podem responder, por favor? Semana passada que deu de homem para homem. Mas não é a regra. Não é a regra, mas... O que a gente tem que a vítima tem que ser mulher. O agressor pode ser homem ou mulher. E aí teve uma decisão do Supremo, mas não tem efeito vinculante, então a regra é mulher, a vítima tem que ser mulher, não importa o sexo do agressor. E a gente tem muitos casos de casais homoafetivos. Já que me deram o microfone, vou falar só mais uma coisa. O doutor Tiago falou da questão que as vítimas se retratam. Isso é muito comum em sala, nas audiências. Então, assim, elas fazem a ocorrência, seja chamando a brigada, seja diretamente na Polícia Civil, e depois elas se arrependem, fazem as pazes, e realmente isso acontece. Por uma mudança legislativa, então, por uma questão processual, hoje a mulher não tem mais a liberdade que ela já teve de retirar o processo. Então, hoje o processo ele depende do Ministério Público. É o Ministério Público que é o titular da ação. Naquele caso concreto, mesmo a mulher falando que não quer processar, que vai tomar as providências que ele entender cabível quando findo o inquérito policial. Então, as atas de audiência hoje já não são mais, devolva-se o inquérito no estado em que ele se encontra, aguarde-se o final do inquérito e remeta-se ao Ministério Público. Mas o que eu quero falar? Não importa quantas vezes essa mulher bata as portas da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Judiciário, ela vai ser ouvida e vai ser atendida com a mesma veemência da primeira agressão. Então, assim, às vezes é difícil romper esse ciclo. Então, eu quero dizer assim, não importa se a mulher foi lá uma vez, depois falou, não foi bem assim, foi o sofá de madeira que me machucou, eu caí. Teve uma, em Arroio Grande, ela levou uma facada na cabeça. E ela veio me falar que a culpa foi dela. E eu falei, mas me explica como que foi. Não, eu fui assim na mão dele e tal, e ela queria me explicar que a culpa era dela. Não importa. A mulher pode pode se retratar, pode duas, pode 1000 vezes. O Poder Judiciário está de portas abertas para atender essa mulher. Não importa quantas vezes ela acha que precisa e não precisa, e precisa e não precisa. O Poder Judiciário, a delegacia, a gente está à disposição. Então, assim, não fiquem com vergonha, isso precisa ser repassado para a rede, para todo mundo. Não importa. Quantas vezes ela quiser, ela pode acionar o Poder Judiciário, que nós estamos ali para amparar essa vítima de violência. Mais alguma pergunta? Eu tenho certeza que alguém da plateia tem pergunta para fazer. Pois é, ninguém se manifestou ainda. Tenho certeza. É o momento de tirar dúvidas, perguntar.
Acho que estão deixando para o final, então, né? Isso aí. Dando continuidade também, mas antes queremos lembrar a todos que este encontro está sendo transmitido pelas páginas oficiais da Câmara, tanto no Facebook e no YouTube, e a gente pede que o pessoal possa compartilhar, né? Para que esse assunto tão importante alcance o número máximo de pessoas da nossa sociedade e também da nossa região vizinhas aí, tá bem? Dando continuidade, então, eu passo a palavra à presidente da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção de Veranópolis, a doutora Daiane Farida, para que faça sua fala como advogada e ponte para orientação, cidadania e acesso a direitos. Bem, o protocolo ele orienta que eu cumprimente a mesa na pessoa do presidente da Câmara, mas hoje, por pertinência temática, eu vou fazer essa minha saudação na pessoa das vereadoras Adriana e Suzane. E nas pessoas dos meus colegas, Dr. Samuel Anzolin, que é o vice-presidente da OAB, e da doutora Sônia Turcato, que é presidente da Comissão da Mulher Advogada, cumprimento todos os presentes. Para que nós possamos, então, planejar e projetar qualquer plano de ação no enfrentamento do combate à violência contra a mulher, a base de tudo é nós identificarmos que existem cenários antagônicos. Quando nós falamos da Lei Maria da Penha, que já foi comentada pelos meus colegas anteriores, ela é considerada uma das legislações mais completas e avançadas no mundo, segundo o relatório global da ONU Mulher. Apesar disso, apesar de termos essa legislação completa, os índices continuam crescentes no que se refere a todas as formas de violência de gênero. Isso inclui, como já dito aqui, violência física, violência patrimonial, emocional. Enquanto entidade, e considerando as funções da OAB, que são de defender a Constituição Federal e a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, e que envolve, por consequência, a defesa da aplicação das leis, do bom funcionamento da justiça e de lutar por respeito aos direitos humanos, nós, OAB, entendemos que é sim responsabilidade social trabalharmos pela mitigação da violência contra a mulher. Se a mulher foi lá uma vez, nesse depois sentido, que me machucou, eu caí, logo teve na sequência daquele feriado Grande, de Páscoa ela levou e de uma Tiradentes, facada na cabeça. que foram registrados e ela 10 veio me falar que a feminicídios no culpa estado foi do Rio Grande dela. do Sul. E eu falei, A mas me OAB explica estadual, como que foi. de Não, pronto, eu fui assim ela na mão lançou dele uma e tal, nova e ela queria me etapa explicar que a culpa do era programa dela. que já é Não consolidado, importa. que se A mulher- chama Pro final, OAB então, Vai né? às Escolas. Isso aí. E o foco Dando continuidade passou também, a mas ser, antes queremos então, a promoção lembrar a do todos combate à violência contra a responsabilidade social e aqui trabalharmos trabalharmos pela pela mitigação mitigação da da violência violência contra a mulher. Porque se a mulher foi lá A uma OAB vez, nesse depois que me insere machucou, no eu estado caí, logo teve na um sequência daquele a feriado Rua de Grande, Páscoa ela e levou de uma Tiradentes, facada e de na que cabeça. forma foram E registradas ela 10 veio me meses falar de que a culpa ação foi dela. realizada E eu falei, pela tá, mas OAB me dia explica 20 de como maio, foi. de Não, eu pronto, fui quando a assim, SEM na mão lançou dele uma e tal, nova e ela queria me etapa do Rio explicar Grande que a do Sul, culpa programa era que dela. já é Foram as consolidado, escolas. que se A chama mulher- Realizar Chegando B, no nós final, chamamos o dia D Isso no aí. combate Dando- contra a caí, logo teve na um sequência daquele a Rua feriado de Grande, ela Páscoa. levou Nessa uma ocasião, facada nós queríamos ter na cabeça. desenvolvido E ela 10 veio me falar que a programas culpa foi no dela. nosso Nada. município. E eu falei, Pela tá, OAB, mas dia me 20 de explica maio, como foi. Não, pronto, eu quando a fui SEM na mão lançou dele uma e tal, nova e ela queria me etapa do explicar que a estadual, culpa um programa era que já dela. é Foram as consolidado, escolas. que se A chama mulher Estamos em grande, Ação. Nessa ocasião, nós queríamos ter Secretaria Municipal e ela veio me falar que a programa culpa foi dela. realizada E pela eu OAB falei, dia 20 de maio, pronto, quando a SEM lançou uma nova etapa do Escola Estadual, um programa que já é consolidado, que se chama Estamos em Ação. Nessa ocasião, nós queríamos ter Secretaria Municipal programa realizada pela OAB dia 20 de maio, pronto, quando a SEM lançou uma nova etapa do Escola Estadual, um programa que já é consolidado, que se chama Estamos em Ação. Nessa ocasião, nós queríamos ter Secretaria Municipal programa realizada pela OAB dia 20 de maio, pronto, quando a SEM lançou uma nova etapa do Escola Estadual, um programa que já é consolidado, que se chama Estamos em Ação. Nessa ocasião, nós queríamos ter Secretaria Municipal realizada pela OAB dia 20 de maio, pronto, quando a SEM lançou uma nova etapa do Escola Estadual, um programa que já é consolidado, que se chama Estamos em Ação. Nessa ocasião, nós queríamos ter Secretaria Municipal realizada pela OAB dia 20 de maio, pronto, quando a SEM lançou uma nova etapa do Escola Estadual, um programa que já é consolidado, que se chama Estamos em Ação. Nessa ocasião, nós queríamos ter Secretaria Municipal realizada pela OAB dia 20 de maio, pronto, quando a SEM lançou uma nova etapa do Escola Estadual, um programa que já é consolidado, que se chama Estamos em Ação. Nessa ocasião, nós queríamos ter Secretaria Municipal realizada pela OAB dia 20 de maio, pronto, quando a SEM lançou uma nova etapa do Escola Estadual, um programa que já é consolidado, que se chama Estamos em Ação. Nessa ocasião, nós queríamos ter Secretaria Municipal realizada pela OAB dia 20 de maio, pronto, quando a SEM lançou uma nova etapa do Escola Estadual, um programa que já é consolidado, que se chama Estamos em
Então,
Violência contra mulheres, Gracias. Obrigada.